essa cara, que rapaz, assim, era para ser só o meu aniversário com um mínimo de tranquilidade necessário. Mas aí, os homens histéricos, como diria a presidente do Palmeiras, eles não se contêm, né? Que jogo horrível, que falta de jogo, que necessidade de mostrar a virilidade. Uau! Que vocês homens têm antes, durante e depois do jogo. Caso de injúria racial. Foi um derby tristíssimo ontem na Neoquímica Arena por várias questões, principalmente por falta de educação. Vou colocar o Pipo aqui, a quem eu agradeço pela mensagem linda durante a transmissão de ontem, porque nunca na minha vida eu tive tanta certeza que esse lixo de torcida única propicia noites como a de ontem. Aqui vocês não são bem-vindos. Ai, como vocês são feios. Ai, eu vou te chutar. Ai, segurança fazendo papel de chefe de organizada. Uma coisa ridícula. Vocês tiraram a torcida visitante dos estádios de São Paulo por conta de briga fora do estádio. Vocês transformaram o estádio no lugar de intolerância total. Jogadores são intolerantes, comissão técnica são intolerantes. Os torcedores se comportam como se eles estivessem tenha santa paciência, cresçam, vai. Olha que ninguém gosta desse jogo como eu, mas que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Realmente foi um negócio vexatório, abaixo da crítica, e aumenta não mais uma suspeita, mas uma certeza, a de que os clássicos do Rio de Janeiro são muito, mas muito melhores que os de São Paulo. São Paulo só tem jogo ruim em clássico. É uma coisa irritante o baixo nível do futebol que se pratica nos clássicos aqui do futebol paulista. Lamentável. Na nossa enquete de hoje, dessa live, que é retransmitida simultaneamente pelos nossos companheiros da Rede Contínua, eu coloco uma enquete, porque, infelizmente, baseado nessa cultura do ódio, do amiguinho é feio e tal, a gente vê nas redes sociais uma horda de pessoas, com todo respeito, ignorantes, apoiando esse ou aquele numa luta campal que ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Então, eu coloquei o que você achou do Deb de hoje, porque eu espero que nesse canal aqui, de forma muito serena, a gente consiga reunir pessoas que consigam enxergar que lamentável foi o que aconteceu em campo, fora de campo, na arquibancada, no túnel de acesso. Então, você achou do Deb raiz? E olha que eu gosto de jogo raiz, o Pipo sabe disso, mas não foi o que aconteceu ontem. Triste, porque é triste mesmo. Você fala, pô, esperou o final de semana inteiro para ver esse jogo, espero o campeonato inteiro. Quando saiu a tabela, eu brinquei, meu Deus, não tem um dia de paz, esse é no dia do meu aniversário, tal. Triste. Homens histéricos em ação, 49% por enquanto está ganhando, normal, 8%. Ainda bem que só 8% acham que o que aconteceu ontem foi normal. Porque em um jogo em que claramente havia um favorito, o Corinthians tinha o segundo jogo com o Diniz, que repetiu o time da Libertadores, que tinha jogado na quinta. O Palmeiras não tinha o Arias nem o seu treinador, e a gente vai falar sobre isso no sábado já. O Palmeiras começou a guerra de notinhas, dizendo: ah, meu Deus, estamos sendo prejudicados. O Flamengo, que vai jogar lá no Rio de Janeiro, está sendo favorecido. E o Corinthians começou jogando melhor, Pipo. Do ponto de vista do futebol, começou jogando melhor, tal, mas isso durou o quê? 25 minutos? Aí começou, Pipo. Aí começou o não futebol, o André. Ah, tem a dó, viu? Eu acho que o Corinthians, mas ontem, quando começou o jogo, com 3 minutos, o Corinthians tinha feito 3 faltas. Claramente o alvo era o Flaco Lopes. Aí, o Vampeta, e aí vem aí as sacadas, as malandragens do ex-boleiro Lúcido, né? O cara que. Por isso que eu defendo, inclusive, sempre a presença de um jogador de futebol na turma do VAR. Sacam o Aspone e colocam um ex-jogador. Porque ele tem a malandragem do jogo, a manha do jogo. O Vampeta, no microfone da Jovem Pan, aliás, depois da segunda falta, ele falou: olha, o time do Corinthians vai para cima do Flaco. O time do Corinthians quer pegar o Flaco Lopes. Aquela primeira falta do Mateuzinho nele deixou muito, muito claro. Então é óbvio que ele era o alvo e é óbvio que os dois times ficaram muito mais preocupados em um pegar o outro. Era uma falta aqui, outra falta ali. Uma falta aqui, uma falta ali. Chegou um momento no primeiro tempo, já eram 11 faltas para cada lado. Ninguém jogava. E lá no primeiro tempo não houve nenhuma finalização na direção do gol. A única foi uma do Corinthians, mas o jogador estava impedido. Então também não contabilizou. Isso. Nada, nada, nada. E só pancada daqui, pancada dali. Pancada daqui, pancada dali. Foi isso. Lamentável. Pois é. Eu tenho as estatísticas aqui, evidentemente que elas são mascaradas depois pela quantidade de. O Corinthians jogou com 2 jogadores a menos, então o Palmeiras trocou 440 passes contra 215, são 16 faltas do Palmeiras contra 17 faltas do Corinthians. O Corinthians se destaca pelos desarmes, 17-15.
e o Palmeiras tem o dobro de não, mais que o dobro de finalização, 16 contra 6, sendo que 5 defesas do goleiro do Corinthians e 4 defesas do goleiro do Palmeiras. Na minha opinião, impediu a melhor chance do jogo no final, o lance que o Yuri Alberto arranca e poderia ter feito 1-0 mesmo com o Corinthians com O passe do Felipe Anderson, o morto. Né? Não, calma, Não, eu não tô, calma. eu não tô. Chega. Assim, eu falei ontem na transmissão, falei, já deu, né, gente? Sabe, Felipe Anderson já deu. Oh, que negócio é esse? Quer dizer, já são quase 2 anos de Palmeiras. Qual foi o bom jogo dele? O grande jogo dele já deu. Para! Quer dizer, comissão técnica do Palmeiras tem que ter juízo. Quer dizer, tá insistindo no cara, vamos falar o português, claro, estão insistindo no cara porque o cara foi indicação deles. Se não tivesse sido, ele já tinha sido barrado há muito tempo. Agora, tem o Eric Belé, que o PSG quer. Tem o Riquelme Felipe, que é ótimo jogador, muito, muito promissor. Quer dizer, esses meninos são muito bons de bola. E vão ficar lá na fila, atrás do Felipe Anderson, e não vão ter chance. Tá errado isso, sabe? A comissão técnica do Palmeiras tem que se coçar. Veja, nós não podemos ser maniqueístas. Palmeiras é líder, porque também a comissão técnica trabalha bem. É fato. Liderança não cai do céu aí por acaso. Mas poderia ser melhor pelo potencial que tem. Qual é a razão para continuar insistindo nesse cara? E no gol, aliás, no lance que o Yuri Alberto perde o gol, e perdeu o gol, foi fominha também, porque o Kaique estava entrando do lado. O gol aberto. Aquele escanteio que deu origem a todo, enfim, o contra-ataque, ele sai. Por que foi? Foi na primeira bola que o menino Arthur recebeu, ele já na primeira bola, ele dá um chapéu no marcador e na sequência, escanteio. A primeira bola, ele deu um chapéu, ele fez mais do que o outro morto do Kelvin o tempo inteiro. Não dá. O Kelvin não dá. Então, assim, quando eu vi a escalação dele, eu falei, não é... A escalação do Palmeiras foi uma coisa estranha. Concordo que foi estranho. Aliás, eu vou falar sobre isso. Primeiro, eu vou falar sobre isso que o Piperno está falando. A gente está falando da falta de futebol. Foram 117 minutos de jogo com os acréscimos de primeiro e segundo tempo. E eu fui atrás de tempo de bola rolando 44 minutos. Não teve jogo. Não teve jogo quando o Corinthians tinha 11, quando o Corinthians tinha 10, muito menos quando o Corinthians tinha 9. Não teve jogo. Teve muita confusão para o jogo. Para o jogo. Primeira parada de jogo, por exemplo, foi com um cartão que o seu Gustavo Gomes não recebeu. Porque não foi um choque de cabeça. Foi uma cabeçada que ele dá no jogador do Corinthians aleatória, lá Aníbal Moreno. Não pode. Não pode dar cabeçada no amiguinho. Mas aí o juiz deixou. Esse juiz fraquíssimo foi o juiz que eu brinquei aqui na sexta-feira, porque eu tinha feito um jogo na quinta-feira de Copa Libertadores e que tinha dado um pênalti inacreditável no final do jogo. Ontem teve pênalti na cara dele e não deu o Palmeiras. Ontem não foi pênalti. Foi pênalti. Claro, o cara chutou a perna do amiguinho, é pênalti. Não tem outra coisa. Não tem que ver 2 vezes. É pênalti. Mas ele erra no Gustavo Gomes, aí ele acerta. No caso do André, é o seguinte: ele foi expulso porque ele é burro, com todo respeito. Pode amadurecer. Ele não fez igual o Alan. Não fez igual o Alan, mas é gesto obsceno. Meu Deus, as pessoas querem. Olha, não sei se é porque eu sou mulher ou não, mas meu Deus, é óbvio que é um gesto obsceno. Porque foi sem querer, porque ele precisava arrumar. Pelo amor de Deus, se comporta, está no mundo. 25 mil câmeras abertas. Não foi. Com o agravante de que um companheiro dele tinha sido expulso por isso 10 dias antes. As pessoas querem discutir, sabe, exagerado. Meu Deus, o mínimo de decoro quando você está na frente de 500 milhões de pessoas, você tem que ter. Não foi igual o Alan. Eu concordo que não foi igual o Alan, o que não significa que pode. As pessoas também elas têm uma falsa simetria para tentar defender o inevitável. Eu acho, sinceramente, que a segunda falta do Mateuzinho dá para discutir. Agora, pelo amor de Deus, já tinha um amarelo, faz aquilo, vai acontecer o quê? Vai ser expulso. Agora, com todo respeito, se tem câmera para achar o que o André fez, tem que ter câmera para achar o que o Flávio Lopes fez. Onde estava o VAR a hora que o Flávio Lopes dá a cotovelada no jogador do Corinthians? É no lance de jogo. A bola tá na área. Como é que não viu? O lance com o Bidon. Aqui, ó. Tem aqui, vamos ver. Foi o lance com o Bidon. Com o Bidon. Olha lá. Entrada da área. Não tem lance tem VAR para achar na discussão que o André mexeu ou não mexeu? E mexeu? Tem que ter lance no mesmo jogo, tem que ter o mesmo critério, VAR. Tem que caçar. Mas não deu pênalti, daí não dá expulsão, daí não dá não sei o quê, daí não deu a cabeçada. Juiz patético, VAR horroroso. As comissões técnicas dos dois times engoliram o juiz. O juiz não sabia mais o que fazer, ele queria acabar o jogo, Piperno. Não, foi um juiz medroso e um VAR medroso. Um VAR que não quis confusão. E tem uma coisa, no lance do André, eu tenho a convicção de que eles só foram atrás
por conta do Flávio Lopes ter, inclusive, É. dedurado, fazendo, senão eles não Isso. iriam. A confusão ela já estava instalada, reclamando daqui, reclamando lá. Aí o Flávio, o cara fez isso aqui. Aí foram ver. Senão eles iam deixar passar. E o do Mateuzinho, eu acho que ele só foi revisar para dar o cartão vermelho direto, porque era claramente, pelo menos, um lance de cartão amarelo. Cartão amarelo por cartão amarelo, ele já ia ser expulso mesmo. Bom, então vamos lá ver. E aí acabou expulsando. Porque senão, se não tivesse tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, o Flávio dava outro amarelo ali e encerrava a questão. Porque não sabia mais o que fazer. Péssimo, juiz péssimo, bandeiras péssimo, comissão técnica do... Por isso que acontece o que acontece, porque é um bando de banana. Um bando de banana. Aí tem, o Palmeiras falou isso, o Corinthians falou aquilo, o Palmeiras falou aquilo, o Palmeiras falou aquilo, o Luiz reclamou, o Gabriel Paulista reclamou, não sei quem reclamou. Sabe? Sejam homens. Vocês são ridículos. Se comportaram como meninos ridículos no jogo. Tenha santa paciência. Como mulher, como civilizada, como alguém que menospreza umbilicalmente essa excrescência da torcida única. Eu gostaria que na conversa sobre o que aconteceu ontem sentasse o GCRIM, o governador, a Federação Paulista, a presidente do Palmeiras, o presidente do Corinthians, o chefe da o presidente da Gaviões, e sentasse na mesa e fossem humanos. Vocês criaram isso. Influencers que ficam, Palmeiras, Corinthians, não sei o que lá. E só vem um lado da história, vocês têm culpa disso. Vocês que vêm aqui para dizer, foi pênalti do Gabriel Paulista, e não enxergam o que o Flávio Lopes fez. O Flávio Lopes tinha que ser expulso, não enxergam o que o Mateuzinho fez. Vocês contribuem para isso. E o clássico Corinthians e Palmeiras, que é o clássico mais legal que tem no mundo mesmo, virou isso aí, Piperno. Eles vão lá acertar conta do que acontece na rede social. Vocês não representam o que é um Corinthians e Palmeiras. Isso não é um Corinthians e Palmeiras. Infelizmente não está mais jogando futebol nos clássicos de São Paulo. Um pior que o outro, e a gente só estimula esse clima de tensão, de beligerância. Minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube brasileiro, a gente fala realmente dele, do Coringão. Então peço humildemente seu like para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre atualizado e informado sobre tudo que está sendo falado, noticiado, especulado no maior clube do Brasil. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Coringão aqui no nosso canal do Corinthians Fanáticos. Um grande abraço para você e até o próximo.